vai para a nossa segunda aula de hoje, ainda português. Agora a gente vai fazer a página 246 até a página 252 e ainda fala sobre algumas palavrinhas com som de X. Porém, agora a gente vai introduzir dentro desse assunto inspirações de receita e também os tempos verbais, presente, passado e futuro. Combinado? Já fiquem com marca-texto aí, porque vai ter coisas que vocês podem estar grifando. Olha só, ali na página 246 vocês têm uma imagem. Você já viu alguma tela do pintor Cândido Portinari? O que sabe sobre esse artista brasileiro? Observe a tela, lavadeiras e comente com os colegas suas impressões sobre ela. Olha ali, tem várias mulheres carregando sacos de roupa. Olha só na paisagem. O que vocês acham? O que mais está passando essa imagem? Lá na página 247 está falando assim: em sua opinião, o que as lavadeiras carregam sobre as cabeças? Anotem. Depois leia o verbete da palavra trouxa. Trouxa, carga de roupas. A lavadeira tem uma trouxa de roupa para passar. Homem ou mulher que é enganado com facilidade. Bobo, otário, palerma, tolo. Então, olha só. Trouxa, como diversas palavras que a gente já aprendeu, tem dois significados. Trouxa de roupa que a gente carrega ou trouxa de uma pessoa. Então, olha só, como o português, às vezes, ele engana a gente, não é verdade? A gente acha que tá falando de uma coisa e acaba tá falando de outra. Sublinhe no verbete o sentido dessa palavra que combina mais com a tela. Vocês acham que é o número 1 ou o número 2? Daí vocês vão circular, sublinhar o que fica mais fácil para vocês. Depois, 3. O título da receita culinária que você vai ler é Trouxinhas de Alface. Por que você acha que o prato recebeu esse nome? Por que vocês acham que essa imagem aqui do alface recebeu esse nome, trouxinhas de alface? Vocês vão pensar e vão escrever com as palavrinhas de vocês. Depois na 4 tá falando assim: o que você acha que tem dentro dessa trouxinha ali? O que vocês acham que tem? Também mais uma resposta pessoal. Depois, na página 248, tá falando assim: leia abaixo o modo de preparo da receita e lixe os ingredientes. Será que você acertou qual é o recheio das trouxinhas? Trouxinha de alface, ingredientes. Primeiro, antes de vocês responder os ingredientes, vocês vão ter que ler o modo de preparo para descobrir quais são os ingredientes aqui do modo de preparo para vocês poderem colocar aqui em cima. Certo? Então, primeiro leiam aqui embaixo para depois responder aqui em cima, porque tá bem fácil. E depois, na página 249, releia um dos passos da receita. Coloque o requeijão, o azeite e uma pitada de sal na tigela. Amasse-os bem até ficarem totalmente incorporados. Que palavra poderia substituir aquela que está em destaque? Incorporados é uma coisa que a gente usa a mão e faz o quê? O que vocês fazem com a slime? Vocês o quê? Pensem. Depois, circule os numerais do modo de preparo de acordo com a legenda. Orientações referentes ao recheio, de azul, e orientações referentes ao modo de fazer as trouxinhas, de amarelo. Tá bem fácil. Depois, na 4, releia o primeiro passo da receita. Coloque o requeijão, o azeite e uma pitada de sal na tigela. Isso quer dizer uma pitadinha de sal, quer dizer o quê? Muito sal ou pouco sal? O que vocês acham? Depois, na 5, adicione as nozes e misture. Reserve. Agora leia o verbete com o significado da palavra reservar. Sublinhe o verbete com o significado da palavra reservar na receita. Dele tem 1, 2, 3, 4. Vocês vão ler, vão descobrir qual daqueles ali combina mais com a palavra que está se referindo à receita, certo? Daí depois, ali na página 250, número 6, releia 2 das instruções da receita. Escolha as folhas do alface, as maiores, e retire com cuidado a parte dura sem furá-las. Lave-as muito bem e deixe escorrer, virando a parte oca para baixo.
Escreva quais palavras as expressões destacadas estão substituindo. O que está substituindo ali? A palavra alface. O que vocês acham? Pensem, tá muito fácil. Deixa eu dar uma dica. É algo que lembra uma árvore. O que tem numa árvore? Já dei uma dica. Depois na 7, agora imagine que essas instruções estivessem escritas assim. Escolha as folhas de alface e retire com cuidado a parte dura, sem furar as folhas de alface. Lave as folhas de alface muito bem e deixe escorrer virando a parte oca para baixo. Qual das formas de escrever você prefere? A primeira lá de cima, da número 6, ou a da número 7? E por quê? Então, essa também é pessoal, é só com vocês. Pensem e escrevem aquilo que vocês achem. Combinado? Daí, depois, na 8, complete o texto usando as palavras como depois, então, em seguida, por fim, para indicar a sequência de preparo da receita. Então, ali vocês vão ter que reescrever a receita usando aquelas 4 palavrinhas ali de cima. Certo? Dele, depois, na página 251, lembra que eu falei que nesse assunto a gente também ia falar sobre os tempos verbais? Então, ali vocês têm, leia o texto da 4ª capa desse livro de receita destinado ao público infantil. Delícias do Ursinho Pooh. Então, vocês vão ler ali, vão prestar atenção na imagem para depois responder a número 2. Marque. As palavras destacadas no texto da 4ª capa do livro são substantivo, adjetivos ou verbos. Olha só, preparar, cozinhar, dividir. É ação. Lembra quando a gente está fazendo algo, é o quê? Adjetivo é característica, é o que vocês acham que é? É uma ação. Eles vão preparar, eles vão cozinhar, eles vão dividir. E depois na letra B, é possível saber se essas palavras estão no presente, no passado ou no futuro? Preparar, cozinhar, criar, dividir. Vocês acham que dá para saber se eles estão no passado, no presente, no futuro, ou se não dá para saber? Daí assinalem. E depois está ali. Os verbos em destaques não indicam tempo. Eles estão na forma chamada infinitivo. Daí depois ali na página 252, para a gente encerrar essa nossa segunda aula, leia a fala do balão. Você sabia que no dicionário os verbos não aparecem escritos no presente, no passado ou no futuro? E sim no infinitivo? No infinitivo é a palavra normal, igual eu nunca vou achar no dicionário a palavra casinha ou a palavra casão. Eu vou achar o grau normal, casa. Na verdade, eu nunca vou achar menininha ou meninão. Não é verdade? A gente sempre acha no grau normal. É igual a gente não vai achar a palavra no presente, no passado, no futuro. A gente acha ela no infinitivo, que é no grau normal. E daí quando a gente quer conjugar, a gente vai botar ou no passado, ou no presente, ou no futuro, que a gente já trabalhou isso também. Depois da linha 4 está falando assim: escreva no infinitivo os verbos destacados e procure os significados dele no dicionário. Depois reescreva a frase empregando um... E galerinha, olha só, tá ali. A velha ponte ruiu com a enchente. Qual é o que vocês acham que é a palavra correta que a gente acha no dicionário de ruiu? Ruir. Depois ali... não posso falar outras, senão vocês já vão saber. Vocês têm que achar o grau normal da palavra e depois escrever. Igual ali. Depois o do ruir, como é que vai ficar essa frase? A velha ponte, o que a gente pode trocar? Desabou. Que daí vocês vão ver as palavrinhas que tem lá no dicionário que a gente pode estar substituindo. Combinado? Bem fácil, bem tranquilo então as atividades. Façam com atenção. Depois não esqueçam de bater uma foto e de mandar a foto lá no Clipe Escola para Prof. Combinado?